comecei a gostar de música quando eu era pequena. Minha mãe levava eu e minha irmã mais nova para o Parque Municipal para assistir a orquestra nos domingos. E eu nunca prestei atenção, porque eu queria saber de correr e brincar, que eu tinha 4 anos, né? Aí, uma vez, a minha mãe falou assim: presta atenção nessa música, aquela hora que a Barbie dança com o príncipe, né, em torno do lago, no Lago dos Cisnes. Aí eu, nossa, mãe, é mesmo. Desde então, a minha irmã pedia para levar a gente, ficava lá sentada, escutando a música e tentando descobrir de qual parte do filme da Barbie que era. Na musicalização, a nossa professora ficava impressionada, porque ela apresentava as obras clássicas e a gente sabia tudo, a gente não sabia quem que tocava e tal, mas a gente sabia que era da tal parte do filme. Aí uma vez ela pegou e levou o filme para a gente assistir, para ter certeza se era a sinfonia mesmo. E era, a gente ficou meio que o pessoal da orquestra começou, nossa, você sabe por causa do filme da Barbie? Porque a gente era fascinado por Barbie. O ensino de música, como a gente imagina, né, ele começa pelo corpo. Ele começa com a experiência sensorial, de ouvir, de sentir, de se movimentar segundo os desejos da música, vamos dizer assim, né? A partir dessa sensação, a gente tem que começar uma interlocução com os alunos a respeito do que eles sentiram, do que eles perceberam, e a partir disso, finalmente a gente chega ao conceito. Então tem essa trajetória, esse percurso, vivência, né? Você ouve, você toca, você improvisa, você não precisa ter muita consciência do que você está fazendo, mas você está fazendo. Depois, que são as 3 modalidades, né, de experiência musical. É a experiência da performance, que pode ser vocal, corporal ou instrumental. A experiência da apreciação musical ou da audição. Você ouvir uma obra musical e entender o que está acontecendo ali. Quais foram as ideias que o compositor teve? Quais foram os caráteres expressivos? Será que tem mais de um personagem nesta música? E eu estou dizendo música sem texto. Não é? Porque é interessante que a música sem texto, a música instrumental, seja muito trabalhada, porque de outra forma as crianças vão ficar muito atentas ao texto, né? É importante também que seja trabalhado a canção, né? Mas essa diversidade até nesse quesito é importante. Então, uma vez que eles vivenciaram aquilo e perceberam, tiveram as sensações, eles podem falar sobre o que eles ouviram. E uma vez constatado que houve uma compreensão daquele fenômeno, agora vamos escrever. Então a gente aprende música como a gente aprende a língua materna. Com as crianças até 6, 7 anos, a gente fica nessa experiência sensorial. Né? Eles vão inventar um jeito de escrever música, eles vão criar suas próprias partituras, porque eles têm que aprender essa forma arbitrária que foi inventada, né, na pauta, que é maravilhosa, interessantíssima, mas ela é muito complexa. Então, a gente tem que aguardar até que a criança já tenha um desenvolvimento cognitivo tal que permita que ela se insira nessa nova forma de escrita musical, que é a escrita tradicional, mas também vai com doses homeopáticas. Ela, pela própria descoberta dela. Nunca a gente chega, lê isso aqui pra mim. Como eu aprendi assim. Isso é muito traumático, isso gera uma certa sensação de incapacidade, porque são muitas dificuldades, você tem que ler uma partitura, entender aquilo e ainda tocar ou cantar, quer dizer, são muitas áreas no cérebro sendo acionadas simultaneamente, né? A música está ao alcance de todos e ela promove estados emocionais, ela promove modificações cognitivas,
ela promove reações motoras e ela promove alterações fisiológicas no nosso corpo. A música, ela altera a nossa frequência cardíaca, ela altera a nossa pressão, ela cicatriza mais rápido feridas no corpo, não é? Ela nos move, porque quando a gente ouve música, o nosso corpo processa um hormônio que nos faz mover. Isso não é uma questão só psicológica, é uma questão fisiológica. E a modificação cognitiva é o que as pessoas pouco sabem. A música nos faz pensar, nos faz ter ideias, nos faz nos expressar com muito mais veemência. Então, a música é um recurso poderoso na nossa educação. No século XX, aconteceram diversas oscilações no ensino infantil no Brasil e também na forma de pensar a música nas escolas. A educação infantil geral, educação regular infantil, né? Ela só foi pensada como educação na Constituição de 88. Até então, a criança tinha uma educação, a criança pequena, assistencialista. Ela era cuidada. Não se pensava na criança pequena como um ser em pleno desenvolvimento. Nossas escolas ficaram mais de 40 anos silenciosas, né? Com o governo da ditadura, a música foi saindo das escolas, né? A educação musical, que tinha sido introduzida pelo Villa-Lobos, né? O canto orfeônico, ela foi substituída pela educação artística. Então, os professores que foram se formando, eles tinham um conhecimento superficial em todas as artes. E a música, como é uma das mais complexas, ela tem códigos, ela é uma arte totalmente temporal, né? Você não vê, você não pode fixá-la ali, ela aconteceu e já acabou, não é? Então, os professores, eles tinham uma certa dificuldade em lidar com a música na escola. Eles preferiam fazer um teatro, pôr as crianças para desenhar, contar uma história, o que é maravilhoso. Mas a música foi saindo da escola. Em 2008, a Lei 11.769 instituiu a música como conteúdo obrigatório dentro dos ensinos fundamental e médio. Isso é uma coisa muito interessante que não pode ser, digamos, mal entendida ou confundida com a obrigatoriedade do ensino de música dentro das escolas. Embora ele possa tomar essa forma também, conforme seja o desejo da escola e as condições oferecidas. Esse trabalho de música nas escolas, a música ela é obrigatória como conteúdo, não como disciplina. Então, isso é uma questão que desvaloriza um pouco o ensino da música, porque se o professor de matemática canta uma canção para que a criança memorize alguma fórmula, alguma coisa assim, a escola pode dizer que eles estão tendo música. A principal vantagem dessa lei foi nós conversarmos sobre o assunto, né? Se não houvesse a lei, nós não estaríamos falando sobre ela agora, né? Então, a lei mobilizou conversações no Brasil inteiro sobre a relevância da volta da música para as escolas. Veio realmente encorajar o que eu acho, a formação de cursos de licenciatura em música. O fato de ter sido deixado em aberto, que não é obrigatório você ter licenciatura em música para atuar, isso deixou a possibilidade de que o próprio professor generalista, né, ele pode fazer atividades musicais na escola, mesmo sem ter uma formação musical sistemática, uma formação oficial, eles também têm a sua musicalidade, eles têm uma experiência informal com a música, todos nós temos. A cada aula de música memorável que uma criança tenha, isso vai fazer um diferencial na vida dela. E ela vai ser a primeira que vai... Por que não tem aula hoje? Eu quero que tenha aula de música. O melhor dia da semana é o dia da aula da música. E isso é muito emblemático, isso é muito convincente. E eu acho que isso está muito nas mãos das nossas universidades, num trabalho conjunto com o governo de cada cidade, de cada estado, do governo federal, né? E eu acho que as empresas também. So one movement in America now is that they're trying to incorporate the arts, all of the arts, into other subjects. So this is a way that we can increase the amount of arts education in the schools is by making connections to math or to social studies or to language arts, and those are very easy connections to make. It's really important that all children have the opportunity to explore the arts, to be educated in the arts. And the arts are the way that you can teach children about themselves, about others. Music is an international language and it doesn't really need interpretation.
Tudo que tem um valor muito grande e que de alguma forma deve chegar a um número muito grande e diverso de pessoas, se constitui um desafio. Isso a gente não pode ignorar, que seja esta ou qualquer outra lei. E se a gente for pensar a rigor, toda a legislação brasileira sofre, digamos, deste mesmo desafio. No entanto, este momento é oportuno porque ele pode possibilitar ao educador e educadora musical, aos professores que trabalham com a formação musical, de ter talvez condições de dar um passo além, de talvez se recolocar um pouquinho em questão. Será que nós estamos ainda no tempo de apenas ensinar o que nós aprendemos? Ou talvez se colocar a questão de uma forma sincera, será que este tempo nos pede que ensinemos de fato algo a alguém? Eu entendo a missão, por assim dizer, ou a grande meta e o grande desafio, o real desafio para um educador hoje, musical ou não, que ele reconsidere o equilíbrio na equação disto que nós chamamos relação ensino-aprendizagem. Acho que hoje nós devemos todos estar muito mais aptos a aprender do que a ensinar. E isso implica a pessoa do professor. O professor deve aprender a aprender para poder ensinar o aluno a aprender a aprender. E assim se faz talvez um ensino de qualidade. Não um ensino que busque apenas transmitir informações numa relação normalmente verticalizada, ensinamentos ou conteúdos que provêm de outra época, de outra geração, de outra geografia, de outras necessidades. Eu acho que este ensino ninguém carece propriamente. Mas um ensino onde a gente possa aprender a aprender, que nos assegure, que nos dê autonomia, que nos possibilite entrar em contato com aquilo que nós temos de mais profundo e essencial, e a musicalidade faz parte disso, este sim é talvez o grande desafio que todo educador e os educadores e educadoras musicais têm hoje. I believe that I'm still learning. We're all still learning as teachers. And my basic philosophy is I think I learn more from my students than they learn from me. I mean, there's so much to observe, to see what's making a difference. So I think the teacher, it's really important for them to be the researcher. Sometimes I say the teacher is the most important researcher. You observe, what are the children learning? Todos têm direito à música. Toda pessoa é musical por natureza. Então, o desenvolvimento da musicalidade não pode estar comprometido pelo ensino ou não da música. É importante que com esta lei a gente tenha a oportunidade a partir de agora de oferecer as condições necessárias para que cada criança desenvolva a sua musicalidade. E ao desenvolver a sua musicalidade, ela possa também estar aprendendo música. Ela possa também estar entrando em contato com informações, com conhecimentos, com culturas, digamos, associadas à música que nos chegaram até os dias de hoje. É uma forma simbólica que só as pessoas que estudam música detêm. Então eu acho que quem passa pela vida e não estuda música tem sua humanidade diminuída, porque nós somos os únicos seres nesse planeta que usamos os símbolos para nos comunicar. Então, se uma das formas simbólicas não faz parte da nossa vida, a nossa humanidade não foi totalmente explorada. O feto já ouve e ele já tem uma influência enorme do mundo externo. Essa musicalidade, ela é que move o desenvolvimento do bebê. Se ela não é nutrida, o bebê vai perdendo, vamos dizer assim, todo o seu potencial musical. Porque essa musicalidade, ela é o primórdio da música e da fala. Se a criança não é nutrida nesses dois vieses da musicalidade comunicativa, ela praticamente deixa de cantar. E o que a gente vê na nossa cultura hoje? Que todo o investimento, praticamente todo, é feito para que a criança aprenda a falar e não cantar. É importantíssimo que os pais nutram a competência dos seus filhos para falar, para se comunicar por meio da fala, mas a fala tem um viés musical.
Ninguém fala assim, desse jeito. A gente fala usando uma conotação extremamente expressiva, essa dimensão expressiva da fala, que é musical. Porque para o bebê, a música tem que ser uma pessoa. A música não é alguma coisa que você ponha para o bebê ouvir, porque ele tem... A percepção dele é um quadro sensorial. Ele ouve vendo e vê ouvindo. Então você tem que oferecer experiências musicais ao vivo para o bebê, para que esse contato com a música seja o mais eficaz possível. O intercâmbio de ideias e experiências é uma ferramenta viável e muito produtiva para o fortalecimento do ensino em um contexto globalizado. É trazer pessoas de dentro do Brasil e de fora do Brasil, que a gente sabe que estão fazendo um tipo de projeto musical significativo, que pode ser muito útil para os nossos alunos aqui. I think it's important to have person to person. You're meeting people that have the same challenges or the same successes, and you're sharing ideas. And here we are in the 21st century. One of the most important ones is the internet. There is an amazing amount of material. So there are many ways that you can do your own personal continuing education. E esses contatos, né, internacionais que a gente tem vão criando uma rede de troca, que eu acho que é muito importante, porque a gente vê que a gente não está sozinho, não é? Que as nossas demandas aqui são muito semelhantes. Jogos e brincadeiras são estratégias para ensinar música às crianças. O livro Musicantes e o Boi Brasileiro, uma história com a música, do musicólogo Carlos Cater, é uma nova ferramenta com a qual os educadores podem contar. A discussão sobre o ego está no centro da narrativa e das canções. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Nesse livro, eu persegui, na verdade, dois objetivos. O objetivo foi dar algumas ferramentas que possibilitem a um educador musical ou uma educadora musical de realizar o seu trabalho junto a crianças, mas também junto a adolescentes, adultos, terceira idade. Mas não apenas isso. A ideia foi, ao mesmo tempo em que se oferecem atividades que possam ser trabalhadas em sala de aula ou em espaços de formação, igualmente abordar alguns conteúdos que têm um valor, a meu ver, contemporâneo na educação de uma forma geral e na educação musical, em particular num país como o nosso, como o Brasil. Nós temos aqui, por exemplo, algumas questões que estão ligadas ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento humano, que em geral não fazem parte da pauta ou dos objetivos visados na educação musical. Então, muitas vezes, por falta de ter esses objetivos em vista, nós acabamos realizando um trabalho em sala de aula muito mais técnico, muito mais teórico, ou às vezes muito mais diretivo e funcional do que poderia ser. Então a ideia é poder favorecer através do ludismo, da expressão, da criação, mas também de objetivos humanos, um trabalho que dê cabo de cada criança na totalidade que ela é. E para isso eu utilizei a imagem do boi, a ideia do boi, a festa típica brasileira, que é o boi bumbá. Então, o boi bumbá é uma festa, como todos nós sabemos, originária da região norte do país, possivelmente Maranhão, Parintins, digamos, existe uma certa discussão pela origem da festa, mas o que é interessante é que essa festa envolve indumentária, coreografia e muita música. E ela tem um texto, ela tem um drama. E esse drama, muitas vezes, ele é pouco considerado de uma forma geral. E o que eu escolhi do drama do boi para poder abordar na história do livro é a submissão
ao desejo egóico, ou seja, o desejo egóico de alguém, no caso da Catirina, e a submissão por parte do pai Chico ao desejo egóico da Catirina, que são questões, a meu ver, humanas de grande contemporaneidade. Então, se nós imaginarmos, nós estamos no século XXI, se tem algum grande desafio a ser tratado hoje por nós todos, em qualquer profissão, em qualquer área do conhecimento humano, é justamente a questão do ego. Para que a gente entenda exatamente quem nós somos, do que nós somos formados, como que nós atuamos, quais são os mecanismos que atuam em nós enquanto nós estamos vivendo e realizando funções tanto pessoais quanto profissionais. Então eu achei que isso seria, digamos, o núcleo duro da temática para poder ser trabalhado. E isso é trabalhado de uma forma ficcional. Então, ao mesmo tempo que a gente está lendo, que um professor está lidando com esse conteúdo, que isso está sendo oferecido para conversa e discussão com as crianças, ao mesmo tempo que isso ocorre, a gente está trazendo para o palco da escola, dos ensinos, dos conteúdos, das temáticas, dos assuntos, também objetivos que visam o desenvolvimento humano. Mas sempre me intrigou, de alguma maneira, que algumas lendas, algumas histórias, alguns dramas, alguns textos sob forma de elementos de conteúdo em parlendas, em canções, em cordéis, em teatros, em pequenos autos na cultura brasileira, se reportam a questões que parecem ancestrais de alguma maneira, se reportam a algo que é maior do que o nosso próprio tempo do indivíduo. E de alguma maneira, como eu também tenho interesse pela arqueologia, embora eu não seja um arqueólogo, mas saber dos instrumentos mais antigos, de como tudo isso existe enquanto um passado que progressivamente vem se constituindo de geração em geração até chegar em nós, eu achei que seria interessante trazer isso para o palco da reflexão. Então, na história, eu procurei, digamos, condimentar com algumas informações que são relativas a qual é essa terra onde nós pisamos os pés hoje, mas essa terra que foi pisada por dinossauros há 70 milhões de anos atrás, é a mesma terra. Essa flauta que hoje nós tocamos, a flauta doce, essa flauta vem de onde? Ela foi inventada há 50 ou 200 ou 1000 anos atrás? Não, ela existe há mais de 30 mil anos atrás. Então, tudo isso para mim me parece muito importante, muito interessante, não apenas por uma curiosidade, mas para que a gente entenda que o nosso fazer, e sobretudo que o fazer musical, é algo que está mais ancorado nos nossos genes do que nós imaginamos. E que é importante que quando nós estejamos oferecendo hoje uma aula de música para as crianças, ou para jovens, ou para adultos, lembrar incessantemente que nós estamos mantendo, preservando e atualizando tradições que são milenares, ancestrais e que fazem parte de uma necessidade de cada ser humano e de um direito de cada ser humano muito além das normas, das regras e das leis. Além de atividades, letras de canções, poemas e partituras, as ilustrações da Vilma Bolsoni ajudam a enriquecer a publicação e a atrair a atenção dos pequenos. Ela é uma artista plástica muito interessante, eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos trabalhos dela e tive uma grande identidade com o jeito, com o estilo, imaginando o que eu precisava, de alguma forma, como cenário para o livro. E ao discutir com ela, ao apresentar a ideia do trabalho, do livro, ao passar o texto, ao ouvir as músicas, porque esse livro carrega junto, tem junto um CD com 13 músicas ou atividades lúdico-musicais, ao ouvi-las, a Vilma também gostou. Então a gente teve uma grande identidade, uma grande proximidade. E com isso, nós pudemos, então, utilizar uma parte, alguns trabalhos que ela já tinha mais ou menos esboçado como elementos para serem desenvolvidos nas ilustrações do trabalho.
Tem uma estrela da falange azulada, é o boi dos pescadores da Amazônia encantada. A gente pode imaginar que esse livro é utilizável, por assim dizer, por professores da rede, generalistas, por educadores artísticos de uma forma geral, ou por pessoas que não têm uma prática profissional com a música, mas que têm uma prática social com a música, que cantou em casa, ou que toca um violão, toca um pandeiro, um instrumento de percussão no final de semana. Mas ele pode também ser utilizado por profissionais, por músicos ou por educadores musicais formados que têm uma habilidade musical. É difícil a gente imaginar exatamente qual é o destino de um livro, não é? É muito difícil a gente imaginar para onde vai cada uma das palavras depois que a gente acaba de pronunciar. A ideia não é, portanto, se desengajar da responsabilidade de cada palavra ou de cada proposta feita no livro, mas, ao contrário, é prever que elas podem ir para territórios muito diferentes. Então, no livro, eu coloquei para cada música uma partitura e todas as partituras têm uma cifragem. Então, para aqueles que quiserem ler a partitura e cantar a partitura ou interpretar no seu instrumento com o acompanhamento no violão, no piano, ele pode fazer porque esse material está disposto, está sendo oferecido com muita clareza e bastante bem subsidiado. Para aqueles que, por outro lado, não têm uma prática na leitura musical ou não têm, digamos, a formação para isso, ele pode ler as instruções, a descrição verbal de cada atividade, dos procedimentos, de como montar uma dada atividade, como realizá-la, e assim poder fazer o trabalho independentemente desta, digamos, autonomia musical, desta habilidade ou desta formação específica em música. Então nós temos tanto atividades que são propriamente musicais, quanto atividades que são lúdico-musicais, ou seja, que são lúdicas, criativas, expressivas por excelência, mas que têm a ver diretamente com a questão musical. Vou marinheiro, vou lá pro fundo do mar. O lúdico e a integração cultural podem também ser a base para o trabalho dos corais. Para pensar o desafio de reger crianças e adolescentes, nossa equipe conversou com especialistas e acompanhou 4 corais da UFMG: Coralitos, Tintimbre, Música para Todos e o Coral do Conservatório. Partituras, garrafinhas de água e muita sintonia são imprescindíveis para a apresentação coletiva de 4 coros infanto-juvenis no início da primavera. Nos bastidores, os pequeninos aquecem suas vozes antes de se dirigirem ao palco. Apresentações permeadas por ensaios. Desde cedo, é preciso entender que para conquistar a plateia é necessário muito preparo. Tem que empenhar muito, tem que ser esforçado, tem que saber o que quer. Try to impart to my students is excellence. There's a wonderful quote by Aristotle, and it says, "We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit." So I think I had the privilege of conducting a special festival choir at Carnegie Hall, and a person that I was working with said to me before I walked on stage, "Enjoy every measure." So I think it's the importance of sharing your passion with your students, enjoying every rehearsal. It's not about the performance. The performance will take care of itself if you enjoy being with the students, the singers, enjoy every step along the way. So I think that's what leads to excellence. And the students feel better about themselves. Eu entrei, a música ficou pra mim, né?
Eu fiquei apaixonado com a música, não consegui mais se largar. Todo dia eu canto uma, não tem como. Assim, sempre eu gosto, porque a música é minha vida. Pra mim é o que existe de melhor pra fazer. Muito de cantar, minha mãe canta, meu pai canta. A gente gosta muito de cantar também, né? E eu falei com meu pai, eu quero fazer aula de canto. Então foi assim, eu queria fazer aula de canto. O maior desafio é manter a disciplina, o foco e, além do mais, conquistar as crianças. Porque, na verdade, você tem que conquistar o carisma dela e também tem algumas dificuldades técnicas, por exemplo, a mudança vocal. Por exemplo, durante alguns meses a criança canta dentro de um naipe e pode ser que ela passe pela muda vocal por volta do período de entre 11, 12 ou 13 anos, especialmente as vozes masculinas, e a voz ela muda totalmente de textura. Em alguns casos, é numa oitava. Então, às vezes, a gente tem que equilibrar os arranjos e a própria execução, tendo em foco essa mudança vocal. However, there are many unique people in the choir, and I think that's the challenge for the conductor to try and see what are the unique things that each child has to offer. So I listen to the voices individually so I can know what's the best placement of which singers will work together well by sitting next to each other. I try to give many opportunities for solos or small groups so that those that have a little bit more experience, but I keep working with them to try and still have them think about the health of their own voice, to do what is good for their own voice, but then to do what is good for the choir, for the whole ensemble. That is a challenge. A familiaridade e o lúdico são as principais distinções entre coros infantis e adultos. Bom, no coro infantil, os arranjos eles são mais simples, geralmente há 2 vozes, às vezes há 3 vozes. Dependendo do coral adulto, há coros profissionais que cantam bem mais vozes, um grupo maior. No caso também do coro infantil, o repertório ele é importante, porque tem que ser um repertório que não só acrescente as crianças, mas também esse repertório ele deve também estar na linguagem delas. Então você tem que mediar esses interesses, não só colocar um repertório que eles não conheçam, mas que eles venham a gostar, mas também um repertório que elas já possam gostar. Things with younger children, we may have to move faster and do shorter amounts of time on one piece. Then adults can maybe stay a little bit longer. So some of those are just fine-tuning, but the basic concepts I think are the same. Tem uns termos que vão mudando. Quando você é pequeno, eles falam, respira na parte de baixo da barriga. E aí agora a gente já fala, não, você tem que respirar pelo diafragma. A regência é mais rígida e a gente tem um tempo maior de ensaio. Então, tudo muda. Quando a gente é pequenininho, ele já tem todo o cuidado de, não, a gente fica fazendo pausa. Agora a gente é profissional, a gente apresenta, tem os dias certos. Então, tem a brincadeira da diversão e tal, mas tem a parte séria e isso é muito legal. O repertório é diverso e até dançante. The kind of literature that we sing a variety of literature, and I like to think of it from diverse cultures and traditions. Some of my choirs have sung in up to 13 languages. And so there are some children that really relate to that and are really excited about singing in different languages. So I try and do a variety of things that will reach different children in different ways. Bom, o repertório erudito eu particularmente faço sempre mesclado com popular. Então a gente coloca algumas músicas populares e algumas em erudito. Então, no caso de músicas eruditas, a gente canta muita música mais antiga, música renascentista, por exemplo. Tem algumas canções bem simples em outras línguas. Então a gente ensina também a pronúncia, que é bem interessante para elas. Geralmente elas estão em italiano, às vezes em francês, em latim. Então, isso já é um universo novo. Como é difícil explicar a tradução e tudo, talvez não seja o foco delas, a gente ensina a pronúncia e dá uma ideia geral de como é a música. Aí, eles são mais abertos para algo como movimentação,
coreografia. Então a gente pode imprimir um pouco do caráter de coro cênico. Não necessariamente um teatro, mas um coro cênico que as crianças elas modificam e mexem de acordo com a música e de acordo com a intenção do coreógrafo. When I'm working with music with young children, I'll do many things that include movement. While they're singing, I'll use visual representation or visual art to help support a concept about music that we're singing. We also add drama, and that helps them, I think, learn it better, mainly because each student is unique. Ela tem uns métodos bem diferentes, tipo, a gente dança, a gente usa instrumentos completamente diferentes de percussão, a gente tem uma sequência em grupo completamente diferente do que a gente está acostumado, que é só barítono, soprano e contralto. Ela mistura um tanto de coisa, é muito engraçado. E com tantos estímulos, é possível ampliar a imaginação. Very exciting for children to know how important it is to create new music. So they can sing all of this music from different time periods, but to sing music and to be the world premiere is very exciting. Quando você faz a apresentação e as pessoas aplaudem, nossa, é uma coisa, é um sentimento tão bom. Missão cumprida, eu fiz o que eu me diverti e as pessoas gostaram do que eu fiz. É muito legal.